Estamos de volta e no Horizonte Debate de hoje o nosso tema é empreendedorismo. Esse dia depois do Natal, falar de coisa boa, falar de sonho que pode abrir as portas de um novo negócio aí na sua casa. Diego, como que a gente pode pensar que as dificuldades de um país que ainda é muito burocrático, que é muito difícil de empreender, que é muito difícil de empregar, como que é possível o sujeito que está em casa agora e ele entra na internet e aí ele tira lá no site do Sebrae a quantidade de documentos que ele tem que fazer? Como é que pensar isso, cara? Paciência, persistência e criatividade. Tem que ter auxílio de um contador, né? Tem que ter auxílio de alguém. É necessário ter informação para poder saber. Os documentos estão lá, todo mundo tem acesso, mas é necessário a gente buscar informação para saber como fazer esse processo certinho, até para não se embolar depois, porque é caro. É caro, é burocrático, mas é necessário. Se você não tem talento para isso, procure um especialista, com certeza. Mônica? Procure um contador. Porque aí vai ter todas as orientações. Demora, em média, para abrir uma empresa no Brasil hoje, em torno de 2 meses. A burocracia até que você cria um contrato, que aprova e registra assinaturas, reconhece assinaturas e firma. A não ser que seja o MEI, né? O MEI foi uma boa iniciativa, Jaqueline? É uma boa iniciativa, inclusive, para quem gostaria de se formalizar e não sabia nem como, né? Então, uma iniciativa que o Sebrae ajuda, apoia, porque são nossos clientes, né? Mas quando o governo criou, foi com essa intenção realmente de organizar o que era muito informal. É claro que ainda existe informalidade, até quando a gente brinca, né, você vai prototipar, você está ainda caminhando para, né? Mas não são todos os ramos profissionais que o microempreendedor individual pega, né? Não, aí ele tem que entrar no portal específico e analisar se é possível, né? E hoje também os contadores ajudam. Não é necessário ter um contador, mas tem gente que prefere para ter uma informação mais precisa. Na opinião de vocês, não estou nem colocando para uma questão estatística de fato mesmo, até que ponto, para a opinião de vocês, a burocracia é determinante para esse grande número de empresas que abrem no Brasil e fecham antes de terminar o primeiro ano? Se formalizar, quando você quer se formalizar, é necessário passar por um processo. Então, a gente entende essa importância de se organizar e de se formalizar. Mas o que impede é esse período muito grande, a lista de informação e de documentação, enfim. Isso acaba impedindo de ter mais negócios criativos, de ter mais negócios. Então, assim, é claro que a gente precisa de uma organização, senão vira bagunça, né? Mas podia ter outros caminhos mais simples, o tempo ser menor para conseguir, Se o governo ajudasse mais, a M9 estava maior? Sem sombra de dúvida. Às vezes o governo se torna quase que um empecilho. É um sócio, né? Sim. Mas aquele sócio que gasta muito. É o sócio que só toma dinheiro. É o sócio que só toma dinheiro. Sem sombra de dúvida. A gente vê isso muito, não vou falar em governo, não vou falar em prefeituras. Mesmo com grandes dificuldades, tem prefeituras que investem mais em educação e esporte do que outras. E quando a gente tem acesso a no nosso caso, que a gente trabalha com esporte, quando a gente tem acesso a essas prefeituras que investem mais nessa área, a gente vê o quanto isso funciona lá. Uhum. Então, sem sombra de dúvida, com o apoio do governo, com o apoio de prefeitura, estado, federal, com certeza as coisas vão funcionar mais. Até que ponto que a burocracia serve como uma desculpa, eu acho que a Jaqueline me ajuda nessa. Aquele empreendedor que tem uma criatividade enorme, ele sabe fazer, mas ele não é organizado, persistente, como o Diego está colocando, algo necessário. Até que ponto que a burocracia, ela funciona, puxão de orelha, como uma desculpa para que esse empreendedor não formalize, não busque o caminho mais certo? Até que ponto que burocracia é desculpa? A burocracia é a desculpa da não autorresponsabilização, né? Sim. Eu jogo a culpa no outro. Eu não acredito que a burocracia seja um empecilho para você, o seu negócio não prosperar. A alta carga tributária no Brasil é um dos principais fatores da empresa abrir e fechar. Ela não se sustentar, né? Porque um empreendedor que abre uma empresa hoje, ele não sabe que para eu ter um funcionário, eu vou gastar quase que 103% do valor do meu funcionário. Então, eu tenho que trabalhar para pagar 2 vezes mais um pouquinho.
esse funcionário. A burocracia, ela é um empecilho para quem é pequeno, para quem é um microempreendedor, por exemplo, individual. Ele quer abrir, ele fica com preguiça, ele fica na informalidade, mas a desculpa maior são os impostos. Eu não quero pagar imposto, então eu não vou mexer com isso. Essa é a minha visão dela. É um erro não formalizar, Jaqueline? O sujeito que formaliza, ele tem mais chance de crescimento, sobrevivência? Não é nem chance de sobreviver, mas quando ele está na formalização, ele consegue, por exemplo, a questão dos investimentos, uma série de coisas que ele consegue formalizar. E, por exemplo, no caso do MEI que a gente está falando, até se aposentar, que é uma grande busca do empresário, quando ele fala assim, gente, eu vou ser dono do meu negócio, mas como que eu vou fazer? Que dia que eu vou parar? E quando eu parar, como é que vai acontecer? Então, o MEI, quando eles formalizam, ele tem até isso a favor dele, né? A mulher, por exemplo, ela pode ter licença maternidade quando ela é mãe. Sim. E isso na informalidade ela não vai acontecer. Caso um acidente ou algo desse tipo, né? E não vai acontecer. Então, claro que tem uma série de vantagens também. Não é só desvantagem por causa dos tributos altos e realmente isso não é empecilho. Né? Vocês acreditam que com o novo governo a economia vai girar mais e novos investimentos, Diego, vão acontecer? Tudo indica que sim. A gente prever o futuro talvez seja um pouco difícil hoje, né, com tanta mudança acontecendo. Mas pela equipe que está sendo formada e eu acho que até o fato essa eleição, ela, com toda essa bagunça que aconteceu, ela acabou deixando as pessoas mais próximas da parte política. E quando as pessoas discutem política, elas também estão discutindo economia. Claro. Então, eu acredito que 2019 vai ser um ano um pouco melhor do que os anteriores. Claro que ainda tem muita coisa para poder colocar no lugar e voltar a caminhar, mas vai ser um ano bom sim. Mônica, você acredita que a economia será mais aquecida? Acredito que Pior sim. que tá, não tem como ficar. Não, eu acredito que sim. Tem que acreditar, a tendência tem é que que melhore, né? Claro que é progressivo, igual ele falou, é progressivo, o Diego falou, mas é uma tendência de melhorar sim. Porque viemos de 14 anos de um governo, né, que a gente foi declinando, e nessa última eleição realmente foi bem acirrada e as pessoas quiseram tomar conhecimento da política. Isso é algo interessante no Brasil. Estou guardando essa pergunta até para essa questão de projeção também, Jaqueline, Diego, Mônica. Projeções, né? Paleta mexicana, todo mundo conhece, aquele picolé enorme que criança nenhuma consegue tomar aquilo ali, né? Assim, sorvete para adulto. Exatamente, né? Mas que é uma moda que foi, dizem que era muito forte. A paleta mexicana acaba sendo uma comparação para empreendedores muito comum, né? Assim, uma moda que chegou e que passou. Drugs, né? Exatamente. O que é o caminho que vocês acham para esse novo milênio? Que tipo de característica, Jaqueline, Diego, Mônica, olha que pergunta difícil que eu estou fazendo. Que tipo de caminho, assim? É um negócio sustentável? É um negócio economicamente social, viável, voltado para a comunidade? O que vocês pensam, assim? Esses negócios que são modismos, a gente tem que tomar muito cuidado por isso, porque aí acontece esse boom, e aí depois o que eu faço com isso agora, né? Mas, enfim, a gente está caminhando para as economia criativa, economia colaborativa, então a gente já tem que estar pensando nesses novos formatos de empreender, né? Existe aí, a gente estava discutindo isso hoje, os colegas, lá no Sebrae, sobre como as tendências vão se apontando, assim. Então, as pessoas têm que estar atentas, né? Por exemplo, a gente é uma última geração que tinha uma família. Eu não sou nem tão velha assim, mas enfim, a gente né, foi uma última geração até os anos 70, de famílias muito grandes, 4 filhos, muito grandes assim, né? Menores do que os nossos pais, mas ainda de 4 irmãos, 5, enfim. Isso não está acontecendo mais. Então, nós vamos ser daqui 10 anos, 20 anos, a população idosa maior, né? E vai ter um número de jovens muito menor. Então, há uma grande tendência, por exemplo, nos negócios ligados à terceira idade. Vai crescer muito, né? E aí significa acessibilidade, tem todo um processo. Todo um processo, acessibilidade. E aí o conjunto das coisas, o que essas pessoas vão querer comprar? Quais os serviços, quais os produtos, como que eu vou entregar? Isso já tem que estar acontecendo. Hoje, Jaqueline, vamos mandar um abraço então para o apresentador da TV Horizonte também, Juarez Elisiário,
que faz viagens com os idosos, eu tenho certeza, com toda aquela infraestrutura de um hotel que é acessível para esse idoso, um acompanhante que vai conduzi-lo, né? Bacana. E hoje não é mais um idoso que quer tá qualquer também. coisa, né? O idoso está mais ativo. Eu quero, né? O idoso quer novidade, quer coisa diferente. Eu atendi, eu comecei como consultora, hoje não sou mais, mas de vez em quando eu ainda atendo, né? Na área de mercado. Então, eu atendi um dono de empresa de turismo em Juiz de Fora, que ele percebeu, ele tinha uma agência de turismo, hoje ele já tem 4, ele percebeu esse novo mercado, e não um mercado de idosos que quer fazer um grupinho e fazer uma viagemzinha e jogar bingo. Eu não quero isso. Eu sou, né? Ele ouviu dos clientes. Olha, eu sou um médico, eu fui uma diretora de empresa e eu quero conhecer os lugares, conhecer a cultura local e quero ter uma noite bacana. Não quero levar o chato do meu genro, eu quero ir sozinho. Então, quer dizer, a gente tem que estar percebendo as mudanças e como está caminhando essas tendências para poder atender o nosso cliente e conseguir vender mais. Diego, vincular, por exemplo, uma corrida a um projeto social, por exemplo, agrega valor? Sim, muito. E a gente até tem todos os eventos esportivos que a gente organiza, sempre tem uma sobra de camisa, sobra de medalha, às vezes fruta, que sempre são liberadas, né, para os inscritos depois. A gente sempre faz alguma coisa depois com esses materiais. A gente faz doação das camisas, às vezes a gente organiza eventos em alguma instituição para doar essas medalhas, essas camisas também. A roda tem que girar. Então, eu acho que assim, se a gente está bem, a gente tem condição de ajudar também de alguma outra forma. E isso traz um valor agregado evidente ao processo. Com certeza, né? isso é evidente de valor agregado, valor mesmo e de realização pessoal. Mônica, um faro desses novos negócios. Tem muito a ver com o comportamento que está se traçando. Nós vamos ter mais idosos lá na frente, idosos ativos, idosos pensantes, né? São pessoas que querem, que têm sede e que têm dinheiro para poder gastar. Então, eu acho que até complementando aí também um pouquinho rapidinho, as pessoas têm, eu não falando muito de mercado nem de economia, mas as pessoas têm buscado ser feliz. Show de bola. Então, nem sempre, eu acho que nossos pais eles foram condicionados a nascer, crescer, casar, ter filho, estabilidade, pronto. Show de bola. Agora eu posso ser o que eu quiser, ao tempo que eu quiser. Né? Jaqueline, Diego, Mônica, alegria tê-los cá no último programa de 2018. Esse foi o último programa de 2018 e agradecemos muito a sua companhia. E contamos com a sua audiência, com a sua participação em 2019 também. Era Feliz Natal, agora Feliz Ano Novo ainda em tempo. Um abraço e até o ano que vem. Tchau.